E a gente volta a falar de chuvas aqui no Band Cidade. Como a gente viu antes do intervalo, a situação no litoral norte é bastante complicada, né? Por lá houve bloqueio de estradas e diversos pontos ficaram sem água. E para falar sobre esse cenário de caos, logo no início da semana, a gente recebe aqui no estúdio o capitão do Corpo de Bombeiros e coordenador regional da Defesa Civil, capitão Antônio Bernardes. Muito boa noite, obrigada pela presença do senhor aqui conosco. Boa noite, prazer é nosso. Sempre está disponível para explicar para a nossa população quais ações preventivas a tomar nessa época do ano. Bom, capitão, aqui no início do jornal nós mostramos a situação do litoral norte, do distrito de São Francisco Xavier, aí, com transtornos provocados pela chuva. Outras regiões também tiveram problemas com esse temporal, que na verdade é uma chuva contínua aí que atinge a região desde ontem à noite, né? Desde a tarde de ontem. Desde a tarde de ontem. Não, foram aqueles pontos que foram explanados agora. Começou ali em São Francisco Xavier, né? E depois ela focou na madrugada para o litoral norte, mais especificamente ali em Caraguatatuba. E a gente tem um dado com relação ao Ubatuba, né? Onde o volume de chuva também foi bem intenso, só que por lá não há transtornos, pelo menos por enquanto. Lá foi o maior acúmulo, né? 236 milímetros de acúmulo, mas não tive nenhum transtorno. Nosso ponto crítico foi Caraguatatuba. Agora, capitão, a gente já está com o solo encharcado, né? Da chuva de ontem para hoje, e a previsão indica mais chuva, principalmente no litoral norte, né? Isso preocupa, deixa a Defesa Civil em alerta, monitorando? Exatamente, estamos em alerta, né? Desde quando começou aí, nós estamos no auge do PPDC, né? Plano Preventivo de Defesa Civil, todos os municípios estão preparados, né? Vale lembrar que o ano passado, outubro, a Casa Militar do Estado de São Paulo trabalhou e formou e capacitou a Defesa Civil todo o Vale do Paraíba. Então, eles estão prontos e preparados para isso. Então, estão em alerta, nós nos comunicamos 24 horas por dia para qualquer apoio. Nós deslocamos de São Paulo, de Taubaté, qualquer região que for necessário. O nosso ponto hoje, que a gente está com maior atenção, é o litoral norte mesmo. E, capitão, a gente percebe que essa questão do monitoramento aqui na região, ele é muito bem feito, bem articulado, né? As defesas civis bem preparadas, tem a questão dos pluviômetros, tem o CEMADEM também, que ajuda bastante, a comunicação é bastante efetiva, a divulgação de boletins, inclusive aí via SMS para a população. Mas a gente, como é que fica na avaliação do senhor a questão da infraestrutura das cidades aqui da região para absorver esse volume de chuva? Porque a gente viu hoje na capital um verdadeiro caos, né? Mesmo com todas as obras de infraestrutura lá, não deram conta de tanta chuva. A gente corre esse risco aqui na região? Corre, mas um risco bem menor do que a capital. Lá o volume de chuva ele foi muito alto. Lá a gente tem um problema muito grande que é o lixo, o acúmulo de lixo. Aqui, nossa ação preventiva foca também na orientação do público para evitar jogar lixo, porque aí as consequências vêm agora. Então, nós temos esses riscos? Temos. Já tivemos algumas datas anteriores, tivemos, mas foi um risco bem menor, foi um dano bem menor do que ocorreu em São Paulo. Mas a maneira como as cidades da nossa região foram desenvolvidas, né? Essa expansão urbana, principalmente no litoral norte, né? Houve ocupação em áreas consideradas irregulares, né? Então, quer dizer, isso também preocupa até o trabalho da Defesa Civil, né? Quer dizer, é um trabalho que a gente não sabe se as pessoas vão ter que conviver para sempre com esses transtornos, né? Com alagamento, com risco de queda de barreira, porque moram em áreas irregulares. Né? Desconfigura a questão do solo original, Exatamente, né? Mexe, altera toda ali a geografia e assim, o nosso ponto de risco maior é realmente o deslizamento de terra, o escorregamento. Então, é o ponto que cria maior atenção para a Defesa Civil, somente lá em São Sebastião e Ubatuba, que estão 100% atentos e monitorando essas áreas de risco. A gente também tem a questão da Serra da Mantiqueira, né? Por exemplo, Campos do Jordão é uma cidade também que houve esse crescimento desordenado, muitas casas construídas em áreas de morro e aí aumenta o risco. Inclusive, amanhã vai ter um evento lá em Campos do Jordão que vai reunir as defesas civis da região. Qual que é o motivo desse encontro amanhã? Então, o motivo do encontro visa no monitoramento, né? Realmente é o encontro que vocês falaram, vai ser entregue a carta de suscetibilidade a 27 cidades aqui na nossa região. Essa carta nada mais é do que um resumo do monitoramento das cidades focado a escorregamento de terra e inundações, para evitar que as pessoas exatamente construam em área de risco. E o mapeamento das áreas de risco? A gente percebe aí muitos municípios com mapeamento atualizado, mas a gente tem ainda município com esse mapeamento desatualizado. E é muito importante esse tipo de monitoramento estar atualizado para as ações preventivas. Exatamente. A Casa Militar tem um trabalho muito forte com os parceiros, né, junto ao IPT, que ele faz alguns convênios, CPRM, que ele visa fazer esse mapeamento
mapeamento de área de risco. Isso está a todo vapor, que isso é extremamente importante para os municípios da nossa região. Capitão Rose até comentou a questão dos piscinões, né, que existem na capital paulista. A gente vê aqui em Taubaté também a construção desse tipo de infraestrutura para minimizar os alagamentos. Mas o que a população, né, o morador que está em casa, o telespectador que está acompanhando a gente agora, o que as pessoas também podem fazer para contribuir para evitar os alagamentos? A gente sabe que às vezes o lixo é o principal vilão aí também, né? Entope os bueiros, isso complica, né? Dificulta o escoamento da água e aí tem os alagamentos, os transtornos, né, na cidade. Então, a gente costuma dizer que a Defesa Civil somos todos nós, né? É a rede do bem. Então, nós precisamos da população nos apoiar. De que forma? Na educação pública e evitar jogar lixo. E aí, quando tem esse volume de chuva muito alta, as consequências vêm e aparecem agora, como você mencionou. Em São Francisco teve aí 14 famílias afetadas. Em Caraguá, precisamos intervir aí. Das 4 da manhã às 7, o bombeiro teve que tirar 23 pessoas do local de risco, porque a água subiu. Nós precisamos do apoio da população. Defesa Civil somos todos nós, é a rede do bem. Precisamos todos unidos para evitar esse tipo de transtorno. Ou seja, a consciência aí da população é muito importante nesse momento. A gente percebe ainda que existem pequenos detalhes, assim, pequenas atitudes, né, que podem fazer a diferença, e a gente percebe muita gente ainda não fazendo a tarefa de casa, que é jogar lixo no lixo, o básico, para não entupir aí a rede, né, das galerias. Capitão Bernardes, eu gostaria muito de agradecer a presença do senhor. Bom trabalho aí, a gente espera, né, que esse trabalho aí não tenha que resultar em grandes tragédias, né, que seja só danos materiais mesmo. A Defesa Civil está à disposição, nós estamos 24 horas antenados e ligados. A Casa Militar, através do CGE, está monitorando todas as redes. Qualquer dano que venha aí, necessidade de apoio, nós teremos apoio de imediato. Então, assim, estamos alertas, estamos preparados, a população fica tranquila que as Defesas Civis de toda a região estão capacitados para bem atender a população. Tá certo. Muito obrigada. Boa noite. Eu agradeço. Boa noite. O coronel José Eduardo Stanelles de Aquino assumiu o comando da Polícia Militar no Vale do Paraíba. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado neste fim de semana. Ele ocupa o posto deixado pelo coronel Lourival da Silva Júnior, que esteve à frente da corporação na região nos últimos 8 meses e foi transferido para o comando da Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo. Coronel José Eduardo é natural de Ribeirão Preto e na nossa região já ocupou cargos no comando do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior em Taubaté e nos postos do Corpo de Bombeiros de São Sebastião e Caraguatatuba. Coronel José Eduardo assume a Polícia Militar na região com a missão de reduzir os números da criminalidade. Dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado mostram que em janeiro 32 pessoas foram assassinadas no Vale do Paraíba, 5 vítimas a mais se comparado com o mesmo mês do ano passado. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, cumpriu nesta segunda-feira 9 mandados de busca e apreensão por desvio de recursos das contas da Câmara de Potim. A suspeita é de que o dinheiro público teria sido usado para pagar contas particulares de servidores do Legislativo por meio de falsificação de guias de pagamento, adulteração de benefícios, depósitos bancários em contas particulares e saques em lotéricas. Os valores desviados deveriam ter sido usados para pagar benefícios como INSS, FGTS e Imposto de Renda. Um dos investigados pela operação é o ex-diretor da Câmara, exonerado no ano passado após suspeitas de fraudes. O GAECO realizou busca de documentos e computadores na residência do réu. A investigação teve início com a denúncia da Prefeitura de Potim ao Ministério Público em 2018. No período, a administração municipal pediu uma investigação sobre o repasse de R$48 mil à Câmara da cidade para pagamento das despesas que não foram realizados. 450 pinos de cocaína foram apreendidos pela polícia ontem à noite em São José dos Campos. O material estava escondido numa casa no bairro Imperial. Um homem foi preso. Depois do intervalo, a Prefeitura de São José dos Campos abre inscrições para a castração de graça de 1.000 cães e gatos na cidade. Os moradores interessados devem acessar o site da Prefeitura para fazer o cadastro. Os 150 primeiros animais já devem ser convocados este mês. E ainda, produtos a preço de banana, comerciantes de Taubaté se unem e fazem promoções na cidade. Hora certa para vocês, 7h11. O Band Cidade volta já já.